vai falar um pouco sobre os painéis genéticos dentro da cardiologia, né? Bom, e os testes genéticos, obviamente, representam ferramentas que são bastante informativas e úteis, né? Elas não são de uso obrigatório, obviamente, mas elas representam um avanço que, com certeza, garante vantagens, né? Tanto em relação a questões prognósticas, ao manejo de várias doenças cardiovasculares hereditárias, né? E eu acho que, como vantagens principais, a gente pode colocar a confirmação, né, de um determinado diagnóstico, ou seja, esse diagnóstico vai ser mais acurado, e também um refinamento do manejo familiar dessas condições. Não são ferramentas obrigatórias, na maioria das vezes, mas certamente vão fazer um avanço, né, dentro da medicina de precisão. A gente vai conseguir realmente ter um diagnóstico mais acurado, informações prognósticas importantes, e isso certamente também vai afetar a identificação da doença nos familiares, né, com tratamento precoce, quando for disponível. E esse é um estudo que eu achei interessante, né, porque avalia realmente indivíduos que foram submetidos, né, referidos para cateterização cardíaca, foram cerca de 8.500 indivíduos, e foi feito o exoma desses indivíduos, né, e analisando os resultados desses exomas juntamente com dados de prontuário, chegou-se ao diagnóstico de quase 150 indivíduos com doença cardiovascular monogênica, né? Na maioria das vezes, doenças que não foram previamente diagnosticadas. Então, realmente, com dados genéticos, a gente consegue chegar a diagnósticos mais precisos, muitas vezes não confirmados previamente, terapias mais precisas, informações prognósticas também mais adequadas. Bom, eu acho que é importante a gente diferenciar as variantes genéticas, o background genético do indivíduo, né? Então, quando a gente fala de painéis genéticos, a gente está falando de painéis para identificação de doenças monogênicas, né? Em contraposição às várias condições poligênicas, que são extremamente comuns na cardiologia, eu vou falar brevemente sobre isso, né? As doenças monogênicas, que são essas detectadas pelos painéis genéticos, são derivadas de mutações de variantes genéticas que são bastante raras na população, mas têm um efeito extremamente potente, né? São essas condições, exemplos de condições cardíacas hereditárias, são as cardiomiopatias hereditárias, então, por exemplo, a amiloidose cardíaca, que tem uma forma, né, hereditária, né? Obviamente tem outras formas que não são, mas tem uma forma hereditária, a cardiomiopatia hipertrófica, algumas cardiomiopatias dilatadas, dentre outras. Existem as arritmias hereditárias ou canalopatias, por exemplo, QT longo, Brugada, né, a hipercolesterolemia familiar, e também várias condições caracterizadas por aneurismas torácicos e dissecção aórtica de origem genética. Então, uma dessas condições é a própria síndrome de Marfan, que é uma condição genética. Então, essas são doenças cardíacas hereditárias monogênicas. Eu queria só comentar, porque muita gente, na verdade, faz confusão, porque a grande maioria dos fatores de risco e mesmo doenças cardíacas genéticas são condições poligênicas, né? O que isso significa? São caracterizadas por variantes genéticas que são muito comuns na população. Ora, mas se são comuns, né? Então todo mundo deveria ter essas condições. Na verdade, essas condições são determinadas geralmente por grupos de variantes genéticas de pequeno impacto. Individualmente, então, você pode ter dado, por exemplo, uma variante que aumenta muito pouco o seu colesterol. Se o indivíduo herda várias dessas variantes, esse indivíduo acaba tendo uma hipercolesterolemia muito severa, que pode até se assemelhar com a hipercolesterolemia familiar monogênica, né? Então, só para diferenciar que existem condições monogênicas, então caracterizadas pela herança de uma mutação, ele pode até ter mais, mas uma mutação é suficiente para levar àquela condição, e existem as condições poligênicas, então a hipertensão arterial, a hipercolesterolemia, a hipertrigliceridemia, mesmo a doença arterial coronária, são na maioria das vezes determinadas geneticamente por essas variantes de pequeno impacto, né? Então, bom, e
dito isso, né, onde é que está realmente a maior utilidade do teste genético? Então, é importante a gente também detectar essas condições poligênicas e não somente as monogênicas. Na verdade, é claro que existe, né, assim, alguma vantagem de você detectar geneticamente tanto as condições monogênicas como as poligênicas, porém, hoje está muito mais bem delineada, né, delineado o impacto da detecção das condições monogênicas. Hoje a gente sabe que existe impacto no diagnóstico preciso, na cascata genética familiar, em relação a terapias dirigidas, né, algumas terapias são dirigidas especificamente para aquelas doenças monogênicas, também existe impacto em relação a decisões reprodutivas, então assim, existe realmente tudo muito bem delineado, né, ou quase tudo muito bem delineado dentro do cenário das doenças monogênicas. Em relação às condições poligênicas, o estudo está sendo bastante acentuado, né, em relação a esses scores poligênicos, né, que são scores com milhões, não são nem milhares, milhões de polimorfismos, né, que, uma vez detectados nesse indivíduo, vão caracterizá-lo como um indivíduo de um score poligênico alto, médio ou baixo, né? Mas realmente a vantagem, a utilidade de você fazer esse score ainda está sendo estudada, né? Se a gente deve realmente fazer ou não. Bom, mas dentro aí do cenário das doenças monogênicas, quais são as principais doenças cardiovasculares hereditárias em que o teste genético é benéfico? Então, eu já falei daquele grupo, daqueles 4 grupos principais, né? Dentro desses 4 grupos estão algumas das doenças que nós conhecemos, né, como sendo realmente monogênicas. Então, aqui estão dentro dessa tabela, né, por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatia arritmogênica, que era conhecida como displasia arritmogênica de ventrículo direito, a síndrome do QT longo, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, Brugada, aquelas aortopatias que a gente comentou, então, por exemplo, síndrome de Marfan, e aqui a hipercolesterolemia familiar. Se vocês forem olhar bem essa tabela, vocês vão ver algumas questões interessantes, né? Por exemplo, o índice de detecção de uma mutação varia muito de acordo com a doença, né? Então vejam aqui, por exemplo, em relação à cardiomiopatia hipertrófica, gira ali em torno de 30 a pouco mais de 60%, né? Então, de positividade nesse teste quando você manda um paciente com suspeita para fazer o teste, né? Por outro lado, na síndrome de Marfan, mais de 90%, né, de chance de você detectar uma mutação. E por que isso? Primeiro, porque realmente a pesquisa em genômica é algo completamente vivo, né? Isso é algo muito dinâmico, então aquilo que não era detectado antes é detectado agora, então realmente é uma ciência que avança muito rapidamente. Então, obviamente, pode ser que a gente tenha vários casos de cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo, em que o gene envolvido ou mesmo a mutação envolvida não sejam conhecidos, né? E a outra questão que eu acho que é interessante comentar é que depende muito do paciente que é enviado para o teste genético. Então, depende do estudo, né, que você está avaliando. Então, se é um estudo que contou com pacientes que foram indicados para teste, que não tinham um alto grau de suspeição, obviamente a chance de você detectar uma mutação é menor, né? Então, realmente existe uma variabilidade grande da detecção de uma mutação dependendo da doença, dependendo do estudo que a gente está considerando, né? E outra questão também que eu queria comentar é o efeito, por exemplo, de você detectar um teste positivo, né? No manejo clínico desse paciente. Isso também é variável, né? Vejam aqui que, né, em alguns casos, por exemplo, aqui na cardiomiopatia dilatada, o efeito sobre aquele paciente, o manejo daquele paciente, não é tão evidente. Quer dizer, se você detectou a presença de mutação naquele paciente ou não detectou, isso não muda tanto o manejo. Mas vejam aqui que para a maioria das condições listadas aqui, existe um efeito prático no manejo clínico a partir da detecção daquela mutação. Bom, e eu achei que era interessante mencionar para vocês que existem diretrizes, inclusive dentro das grandes entidades de cardiologia, né, para aplicabilidade de testes genéticos para essas doenças cardiovasculares hereditárias, né? Então, tem esse statement aqui, esse posicionamento do American Heart de 2020, então ele é bem recente,
e que realmente comenta sobre essas várias doenças. Eu acho que é bem interessante para quem tem interesse dar uma olhada nesse documento, né? Que mostra aqui, para cada uma dessas doenças, qual o impacto do teste genético, tanto em relação ao diagnóstico, como em relação ao manejo clínico dessas doenças. Algumas doenças, como eu falei para vocês, vão ser mais impactadas do que outras, né? Mas certamente o rastreio dos familiares é sempre uma variável muito importante para todas essas condições. Bom, e aí, falando para vocês assim de uma maneira clínicos disponíveis, né? Então, a Bia até já comentou aí sobre o painel genético, sobre o exoma, né? Existem, obviamente, painéis genéticos, exoma e mesmo o genoma, né? O genoma, que é realmente o sequenciamento de todo o genoma, como o próprio nome diz, né? Exons, introns, enfim, todo o sequenciamento é feito, ele é menos utilizado na prática clínica, né? Agora, o painel de genes e o exoma são bastante usados. O painel de genes é realmente o carro-chefe, né? Porque ele realmente tem uma utilidade prática maior quando você tem uma suspeita clínica de uma determinada doença, né? Então, como o próprio nome diz, o painel de genes vai sequenciar apenas os genes, particularmente os exons, e mais as regiões flanqueadoras daqueles genes envolvidos naquela condição em que você deposita ali a sua suspeita. Então, se o indivíduo tem uma suspeita, né, de amiloidose, como falou o colega, o painel de genes vai ser de cardiomiopatias hereditárias ou até um painel específico para amiloidose, né? Você não vai precisar fazer um exoma inteiro, né? Agora, no caso de você não ter realmente uma suspeita única, né? E aí você não consegue escolher entre um painel e outro, por exemplo, o indivíduo tem ali um conglomerado de sintomas ou sinais que você não consegue realmente identificar uma condição única, aí realmente vale mais a pena ser feito o exoma, em que você vai realmente sequenciar os exons de todos os genes que nós temos. E aí realmente você vai ter uma gama de informações muito maior, também ruído muito maior, mas você vai ter uma chance maior de fazer o seu diagnóstico. Bom, e como a gente falou logo no início, né, eu acho que o uso clínico da testagem genética na cardiologia, ele se baseia principalmente, né, tem várias vantagens, mas principalmente em dois itens, né? Então, como um teste diagnóstico para identificar a etiologia genética em um paciente com uma doença hereditária ou conhecida ou suspeita, né? Então, às vezes já é conhecida, mas você quer confirmar isso, ou ela é só uma suspeita, então você vai realmente avançar no diagnóstico. Ou então como um teste genético preditivo em familiares que são saudáveis ou aparentemente saudáveis para determinar quais herdaram e quais não herdaram. E daí é muito interessante porque aqueles que forem negativos são descartados em relação ao desenvolvimento daquela doença, e aqueles que são positivos vão precisar realmente ser acompanhados. Bom, então, falando um pouquinho sobre essas doenças cardíacas hereditárias, né, a gente vai começar falando sobre as cardiomiopatias, obviamente existem várias, como vocês sabem, cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatia dilatada, displasia ritmogênica de ventrículo direito, enfim. E a gente vê aqui, na verdade, alguns das categorias de genes envolvidas, a gente vê que algumas cardiomiopatias, como por exemplo, a cardiomiopatia ritmogênica, que era conhecida como displasia ritmogênica de ventrículo direito, tem os seus genes particulares, né? Enquanto que outras cardiomiopatias, na verdade, têm alguns genes que são comuns, né? Então, há outras cardiomiopatias. Então, hipertrófica e dilatada tem genes de sarcômero que podem, né, levar, dependendo da mutação, a uma doença ou a outra, né? Bom, eu acho que seria interessante realmente comentar sobre a cardiomiopatia hipertrófica, que né, dentre as cardiomiopatias, uma das mais importantes, que é relativamente comum, né, caracterizada, como vocês sabem, por uma hipertrofia inexplicada do ventrículo esquerdo, principalmente, geralmente septal e de forma assimétrica, né? Ela é autossômica dominante, né? E geralmente as mutações são em genes que codificam proteínas do sarcômero cardíaco. Então, ela é inclusive conhecida como doença do sarcômero, né? E eu acho que é interessante dizer que a penetrância da cardiomiopatia hipertrófica, quer dizer, a proporção de pacientes que expressam a doença quando são mutados,
ela é uma penetrância incompleta, né? Então, muitas vezes, indivíduos que têm a mutação ainda jovem e que são ainda jovens, ainda não expressaram aquilo clinicamente, né? Então, realmente, você ter o diagnóstico mais precoce é interessante, porque esse diagnóstico pode ser muito retardado. E aqui só para ilustrar, né, algumas das proteínas, aqui no caso embaixo os genes envolvidos na cardiomiopatia hipertrófica, e dizer que realmente os genes mais comumente envolvidos são o MYH7 e MYBPC3, né, com mais de 75% dos probandos que foram geneticamente confirmados tem como mutação. Então, mutação principalmente nesses dois genes. Bom, e por que é importante fazer o diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica, o diagnóstico confirmatório genético? Veja, você já tem um quadro clínico, né? Já tem muitas vezes um eco com uma hipertrofia importante, então, para que realmente ir além e fazer o teste genético? Eu acho que é importante por alguns motivos. Um deles é porque existem algumas condições que a gente chama de fenocópias, né? Que são muito parecidas com a cardiomiopatia hipertrófica no ecocardiograma, né? Elas, na verdade, simulam uma hipertrofia, mas não são de verdade hipertrofia, né? São, muitas vezes, algum tipo de depósito, algum tipo de infiltração, né? Então, por exemplo, a doença de Fabry, né, e mesmo a própria amiloidose, são condições que podem parecer hipertrofia, podem parecer realmente cardiomiopatia hipertrófica ao ecocardiograma. É claro que, veja, o diagnóstico por imagem evoluiu muito, muitas vezes se faz ressonância e realmente a ressonância ela consegue firmar o diagnóstico com mais gabarito, né? Mas, de qualquer maneira, o teste genético, ele, quando confirmar a cardiomiopatia hipertrófica, descarta, obviamente, essas condições. E, por outro lado, o próprio teste genético, por exemplo, esse teste genético para cardiomiopatias hereditárias, já inclui também os genes para Fabry, para amiloidose, enfim, vários outros genes de outras cardiomiopatias que podem simular a cardiomiopatia hipertrófica. Então, é muito importante confirmar esse diagnóstico, né? Em segundo lugar, obviamente, as implicações familiares, né? Então, o screening familiar, porque aqueles indivíduos com mutação vão ser monitorados, né? E existem alguns trabalhos que têm sido feitos já para tentar coibir ou atenuar a doença nesses indivíduos, né? Então, não poderia dizer para vocês aqui ainda de algum medicamento que possa ser usado já, né? Para coibir a doença nesses indivíduos mutados, né? Nos familiares mutados, mas existe uma ampla investigação nesse sentido, né? E existe também, obviamente, a vantagem do próprio planejamento familiar, porque aqueles indivíduos familiares, né, mutados, eles podem transmitir também a sua prole. Então, mesmo que assintomáticos, eles podem transmitir, e isso também ser importante na prole. Então, tudo isso daí eu acho que justifica, né, que a gente, diante de um paciente com cardiomiopatia hipertrófica, realmente avance e faça o teste genético para confirmação. Outra condição que eu acho que é bastante interessante, né, para realmente a gente aplicar o teste genético é a cardiomiopatia ritmogênica, como eu falei, a displasia ritmogênica de ventrículo direito, né, é uma importante causa de morte súbita em jovens, né, consiste naquela substituição fibrogordurosa do miocárdio, principalmente do ventrículo direito, por isso era chamada, né, de displasia de VD, e obviamente gera uma série de consequências nefastas, né, incluindo suscetibilidade a arritmias ventriculares e morte súbita. E o teste genético, né, realmente a identificação da mutação na verdade, dos itens, né, dos dados utilizados no score para você fazer o diagnóstico de cardiomiopatia ritmogênica, né? Não existe um único método gold standard, existe a avaliação de um conjunto de dados, incluindo familiares genéticos, como eu falei, anormalidades eletrocardiográficas, a presença de arritmias e as alterações ventriculares estruturais e também funcionais, né? Aqui só ilustrando para vocês alguns dos genes relacionados a essa cardiomiopatia, né, a cardiomiopatia ritmogênica, mas vou dizer para vocês que, na verdade, existem 5 genes que são realmente os mais clássicos, né, e que realmente estão basicamente relacionados a essa cardiomiopatia, que são esses genes que codificam proteínas dos desmossomos, né,
que são proteínas que fazem a ancoragem entre os cardiomiócitos. Então, uma vez disfuncionais essas proteínas, acaba acontecendo o destacamento, né, de um cardiomiócito e outro, e aí você acaba tendo a apoptose desses cardiomiócitos, a morte, enfim, e toda aquela série de consequências. Então, principalmente os genes que codificam proteínas dos desmossomos, né? Como eu falei para vocês, implicações do teste nessa cardiomiopatia auxiliam no diagnóstico, né? Então, a presença de uma mutação patogênica se tornou um dos critérios maiores para o diagnóstico de cardiomiopatia ritmogênica, e também existem implicações tanto no estilo de vida como implicações terapêuticas. Como assim? Que, na verdade, indigestão patogênica, nesses genes dos desmossomos, não devem participar de atividade esportiva competitiva ou de alta performance, né? Mesmo que eles ainda não sejam sintomáticos, porque realmente essa intensidade alta do esporte pode, já que o beta-bloqueador é indicado para todos os pacientes com diagnóstico definitivo, mesmo que ainda não tenha sintoma. E, por fim, dentro né, é realmente a mais falada, é a mais conhecida, né, é uma doença, então, causada pela deposição de proteínas, né, que tem uma estrutura terciária instável, acabam se empacotando, se agregando e formando depósitos de fibrilas amiloides, né, e um dos órgãos, obviamente, é o coração. Então, na amiloidose cardíaca, existe um depósito dessas fibrilas amiloides no espaço extracelular cardíaco, né. E a amiloidose cardíaca, na verdade, é principalmente de dois tipos, né? Ou por imunoglobulina de cadeia leve ou por transtiretina. Existem outros tipos, né? Mas principalmente esses dois tipos. E uma das amiloidoses por transtiretina é aquela por transtiretina hereditária, né? E aí que entra realmente o teste genético positivo, né? Então, a amiloidose por transtiretina, ela pode ser negativa e ainda assim ser amiloidose, né? Mas existe aí amiloidose por transtiretina hereditária, né? Aqui só para ilustrar para vocês, na verdade, o que acontece nesses dois tipos, né? Amiloidose de cadeia leve, então a gente vê ali realmente uma produção exagerada dessas imunoglobulinas, aqui no caso da de cadeia leve, né? E essas imunoglobulinas acabam se depositando ali no tecido cardíaco, e no caso da amiloidose por transtiretina, né? A proteína é a transtiretina, e ela, sendo selvagem ou hereditária, ela pode levar a essa amiloidose, esse acometimento, né? Então, mesmo sendo o tipo selvagem, isso também pode acontecer. No tipo hereditário, é realmente por um defeito na transtiretina que ela acaba, então, se empacotando e se depositando ali, né? Também é uma doença autossômica dominante, né? O gene é o da TTR, né? Que tá nesse painel de cardiomiopatias. Existem, então, como eu falei, várias mutações, e uma das mais conhecidas é essa que leva à substituição de valina por metionina, que é chamada de Val30Met. Ela é conhecida, então, como a mutação Val30Met, né? E existem várias implicações do teste genético para amiloidose. Obviamente, a gente está aqui só dando algumas nuances, né? Esse é um assunto extremamente extenso, mas são implicações diagnósticas, prognósticas e terapêuticas, né? Então, diagnósticas, isso aqui é só um algoritmo que, obviamente, não vou destrinchar, mas só para mostrar para vocês onde ficaria aí o teste genético, né? Isso daqui, na verdade, é aquele indivíduo que tem critérios clínicos que podem levantar a suspeita de amiloidose, né? Então, existem sintomas e sinais, né, cardíacos e extracardíacos. Obviamente, existe a suspeita da amiloidose, e aí existem exames que são feitos para você descartar realmente a amiloidose de cadeia leve, e uma vez descartada, então a gente pensa mais na amiloidose por TTR, né? E o diagnóstico genético, ele vai diferenciar se é uma amiloidose por TTR selvagem ou hereditária, né?
E realmente você saber que é uma amiloidose por transtiretina, né, é um divisor de águas em relação às terapias, né? Então, as terapias são completamente diferentes, né, entre a amiloidose de cadeia leve ou amiloidose por transtiretina, né? Não necessariamente você ter uma amiloidose por transtiretina selvagem ou hereditária vai diferenciar tanto assim a terapia, mas você saber que é por transtiretina, né, e o teste vai dizer isso, né, se é pelo menos transtiretina hereditária, já vai poder também ser um facilitador na hora da escolha da terapia, né? E, finalmente, eu acho que é interessante a gente dizer sobre o teste genético nos familiares, naqueles indivíduos que ainda não são sintomáticos. Eu acho que essa é uma área, inclusive, delicada, porque a amiloidose é uma doença potencialmente muito grave, né? E nem todo mundo quer saber se tem a mutação e, portanto, se vai desenvolver ou não a doença. Mas, de qualquer maneira, algumas pessoas querem saber, né, se são mutadas ou não. E realmente, esse diagnóstico no indivíduo pré-sintomático tem várias vantagens, né? Obviamente, ele vai saber que ele pode desenvolver a doença, mas, de qualquer maneira, ele pode ser melhor monitorado, pode haver um início precoce do tratamento quando ele começar a desenvolver algum sintoma, né? Isso realmente auxilia muito nas decisões sobre planejamento familiar, né? Obviamente, como eu falei, existe um outro lado, que é do estresse emocional, por exemplo, nesses indivíduos. Bom, falando brevemente sobre as canalopatias, que são as arritmias hereditárias, né? Que são realmente derivadas de mutações nos genes que codificam proteínas relacionadas à função ou estrutura dos canais iônicos, né? Incluindo canais iônicos de sódio, potássio ou cálcio, né? Com essas disfunções, né? Existe alteração da passagem da corrente elétrica no coração, e isso pode levar a arritmias graves, inclusive PCR, nesses indivíduos, né? Não vou falar aqui sobre sintomas, porque somos cardiologistas, acho que a gente sabe esses sintomas, mas vou falar aqui brevemente das 4 principais doenças, né, dentro desse grupo das canalopatias, né? São elas a síndrome de Brugada, e a gente vê aqui né, uma alteração típica, né, aquele supradesnivelamento ali em V1, principalmente. O gene mais comum é o SCN5A, né, que está envolvido aí nos canais de sódio, né. A síndrome do QT longo, e a gente tem, obviamente, um QT longo aqui nessa figura, e a grande maioria dos casos, na verdade, se deve a 3 subtipos, né, de síndrome do QT longo, o LQT1, o LQT2 e o LQT3, e a gente vê aqui os genes envolvidos. Realmente, esses 3 genes são os principais dentro da síndrome de QT longo, né? E aí temos a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, né, que é aquela taquicardia ventricular polimórfica, né, bidirecional, né, induzida por estresse físico, né, ela é adrenérgica induzida, então a gente vê aqui, né, realmente esse bidirecionamento aí do elétron, e na grande maioria dos casos estão envolvidos o RIR2 e o CASQ2, principalmente o RIR2, esse gene da rianodina, né? E a síndrome do QT curto, que é a menos conhecida, menos explorada, né, em que realmente existe um QT curto, né, que é diametralmente oposto ali à síndrome do QT longo, e estão envolvidos, na verdade, alguns dos genes envolvidos também na síndrome do QT longo, só as mutações é que mudam, né? Bom, e aqui não vou falar realmente sobre as doenças por falta de tempo, mas aqui, obviamente, né, temos um score, o score de Schwartz, né, que dá ali uma pontuação para cada critério clínico, né, para a gente ter realmente um diagnóstico clínico da síndrome de QT longo, mas embora haja essa disponibilidade, né, de um score clínico para a gente fazer o diagnóstico, na síndrome de QT longo, o diagnóstico genético é extremamente útil, porque nessa síndrome, diferentemente de outras, né, condições genéticas, existe uma forte correlação entre o genótipo e o fenótipo, né, com implicações prognósticas e mesmo no manejo, né. Então, só para citar algumas dessas implicações para vocês, a gente tem esse gráfico aqui, que é clássico, da esquerda, que mostra, por exemplo, que os triggers, né, os gatilhos para arritmias, né, ventriculares
em cada um dos tipos, né, de síndrome do QT longo, LQT1, 2 e 3, são um pouco diferentes, né? Vejam que interessante, na LQT1, classicamente é o exercício que desencadeia as arritmias, principalmente o exercício na piscina, natação, né? Já emoção e realmente o sono são gatilhos menos importantes, diferentemente das outras duas síndromes de QT longo, né? A gente vê aqui que a emoção, né, é muito importante para a síndrome do QT longo tipo 2 e realmente o sono pode ser importante, você acordar também, acordar exaltado, isso pode ser um gatilho para as duas outras síndromes, né, QT longo tipo 2 e 3. A gente vê também uma diferença no prognóstico, né, a gente vê aqui à direita, né, curvas de Kaplan-Meier mostrando realmente que o QT longo tipo 1 tem um prognóstico pior, né, com uma sobrevida livre de eventos pior do que as duas outras, né? Então, realmente tem uma correlação muito forte entre o genótipo, né, e várias outras informações de impacto clínico, né, para os pacientes com QT longo. Outra questão muito importante é a cascata genética na síndrome do QT longo, que é fundamental, né? Como eu falei, nessa síndrome também existe uma penetrância relativamente baixa, muitas vezes, e às vezes o indivíduo ainda não tem um QT longo no eletro, né? Mas isso não descarta que o indivíduo seja acometido. Então, às vezes você quer só fazer o eletro e descartar o QT longo naquele familiar, mas ele pode ser acometido, né? E por que isso é importante? Se ele não tem QT longo, isso não é importante. Sim, mas isso é muito importante porque esses indivíduos podem usar drogas, né, medicações que podem alongar esse QT, né? E ele não sabendo que tem um QT longo, ele pode realmente ter um alargamento de QT, né, e sofrer aí uma consequência ominosa disso daí. Então, realmente é muito importante que a cascata genética seja realizada. Bom, brevemente sobre a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, né, que é uma condição em que existe, né, um eletro normal no repouso, um coração estruturalmente normal, mas o indivíduo no esforço pode ter esse sintoma, síncope, convulsão ou morte súbita, porque ele pode desenvolver aquela taquicardia ventricular bidirecional no exercício, né? Como eu falei para vocês previamente, em torno de 50% a 60% desses pacientes têm mutações no RIR2, né? Tem aquele CASQ2 também, mas o RIR2 é o mais importante, né? E o teste genético tem uma particular importância não só para a confirmação do caso índice, mas porque também aqui os familiares mutados podem ser identificados e tratados precocemente, né? Então, esses indivíduos também são tratados com beta-bloqueador, então é importante que a gente diagnostique esses familiares, né? A síndrome de Brugada também é uma síndrome clássica, né, dentre as cardiopatias genéticas, só que, por incrível que pareça, né, apenas 30% dos indivíduos com Brugada, né, pelo eletro, por critérios eletrocardiográficos, vão ter realmente a presença de uma mutação, né? E na grande maioria dos indivíduos em que se identifica uma mutação, a mutação é no gene SCN5A, que é relacionado aos canais de sódio, né? Então, a gente vê aqui, né, um exemplo de um eletro com aquele supradesnivelamento em V1 e também V2, né? Mas, realmente, aqui, o diagnóstico genético, ele vai dar um suporte maior para aquele diagnóstico, mas o indivíduo pode ter realmente Brugada com um teste genético negativo. E eu trouxe aqui um exemplo que foi inclusive de um médico que mandou para mim, fez teste genético no Fleury, em que eu achei que o teste genético foi particularmente importante, né? Foi um adolescente de 16 anos que apresentou um mal-estar na escola, né? Um mal-estar, talvez uma lipotímia, não ficou muito bem caracterizado aqui para mim, mas ele foi ao pronto-socorro, foi feito um eletro, né? E aqui em V2 a gente vê realmente um supradesnivelamento, né? Em V1, realmente muito pouco, né? Mas o médico suspeitou de Brugada, fez o teste, né? E o teste realmente foi confirmatório para uma mutação aqui patogênica em heterozigose no gene SCN5A. Então, realmente, nesse caso, o teste genético deu um apoio, né?
ao diagnóstico clínico, esse paciente foi submetido a estudo eletrofisiológico, realmente teve uma indução de fibrilação ventricular e foi implantado o CDI. Bom, falando um pouquinho de hipercolesterolemia familiar, que também é um caso que eu considero um caso de sucesso para fazer teste genético, né? Por quê? Porque você, obviamente, vai diagnosticar o indivíduo, vai tratar precocemente esse indivíduo, vai rastrear os familiares e existe um tratamento eficaz para esses familiares. Então, você consegue suprimir completamente o desenvolvimento da doença aterosclerótica nesses pacientes, ou em grande parte, né? Então, realmente, é um caso em que o teste genético, principalmente aplicado para os familiares, é extremamente válido, né? Então, só rapidamente a fisiopatologia, geralmente na hipercolesterolemia familiar, as mutações estão presentes em genes que se relacionam à captação das partículas de LDL do sangue, né? Então, se existe uma mutação, por exemplo, no receptor de LDL, né, no gene que codifica o receptor, esse receptor vai ter dificuldade em captar essas partículas do sangue, essas partículas vão se acumular, o colesterol vai se elevar muito, e aí existe uma chance maior de aterosclerose, né? Principalmente prematura. Esses são os genes, as proteínas, né, codificadas pelos genes envolvidos, são principalmente LDL, o gene do LDLR, o gene da ApoB e o gene da PCSK9. Em todos esses casos, as mutações levam a uma dificuldade na captação das partículas de LDL aqui do sangue, né? Existe aqui também o gene LDL-RAP, que é uma causa bem mais rara, né? Por isso, realmente, as três mais importantes são esses dois. E aqui também, assim como no QT longo, existe uma interação bastante interessante entre o genótipo e o fenótipo, né? Então, por quê? Porque se o indivíduo tem a presença de uma mutação, em primeiro lugar, em relação a quem não tem, mesmo com a mesma faixa de LDL, né? Os pacientes com mutação vão ter um prognóstico pior. Eles têm um risco maior de doença arterial coronária. E dependendo do gene envolvido, né? Por exemplo, os LDLRs, né? O prognóstico é ainda pior do que outros genes, né? Obviamente, se o indivíduo é um homozigoto, ou seja, se ele herdou do pai e da mãe, a doença é muito pior do que se ele é um heterozigoto. Então, aqui a gente tem uma gradação, né? A presença de mutação é pior, dependendo da mutação, né? Também vai ser pior, e se for em homozigose, vai ser pior. Então, realmente, o teste genético dá uma série de informações, né? E essas informações são no contexto individual, como eu já falei, e no contexto familiar, né? No contexto individual, como também para outras condições, né? A confirmação do diagnóstico, né? Informação prognóstica, como eu acabei de falar. O tratamento muitas vezes é mais precoce e intensivo, então você não vai tentar dieta por anos nesse paciente, como eu já vi sendo feito muitas vezes. Você já vai tratar precocemente, intensivamente esse paciente com esse diagnóstico, né? E bastante interessante, existe um aumento da aderência ao tratamento naqueles pacientes que sabem que tem um diagnóstico genético, né? E no contexto familiar, também clássico, também para outras condições, a identificação precoce de familiares afetados, e esses indivíduos são precocemente tratados, porque a medicação é plenamente disponível para todos. Aqui só ilustrando a questão do prognóstico que eu falei, vejam que interessante, nesse trabalho, né, que eu gosto muito, porque ele ilustra muito essa questão do prognóstico. A gente vê aqui os indivíduos com mais de 190 de LDL colesterol, né, em comparação com os indivíduos com menos de 130, né, de LDL, ou seja, um LDL baixo. Vejam que os indivíduos com mais de 190, eles têm um risco de doença coronária aumentado, né? Mas os indivíduos sem mutação têm um aumento em torno de 5 vezes, e os indivíduos com mutação em torno de 20 vezes. Então, realmente, a gente tem um salto naqueles pacientes que têm o colesterol alto e têm a presença da mutação, né? E aqui um exemplo de um estudo, que inclusive é nosso lá do INCOR, mostrando o impacto, isso já tem alguns anos, hoje já é até um impacto até maior, um impacto na identificação de familiares, né? A gente vê que nessa corte foi identificada a mutação em 125 pessoas, né?
E foram rastreadas, a partir dessas 125 pessoas, 394 familiares, sendo encontrada a mutação em praticamente 60% desses indivíduos, né? Então, realmente, para cada caso índice, foram identificados quase 2 familiares afetados. Então, realmente, você consegue ampliar muito a utilidade do seu teste, né? E aqui só um exemplo de um dos nossos pacientes lá do INCOR, né? Um paciente, né? Coronariano, enfim, já era tratado intensivamente com estatina, então, com mutação ou sem mutação, para ele não faria diferença. Porém, quando foi feita a pesquisa da mutação nos familiares, né? Nós identificamos aqui pelo menos uma irmã e os 2 filhos dele afetados, né? Então, realmente, o tratamento começou a ser implantado precocemente nesses indivíduos, que provavelmente não terão os mesmos desfechos que ele teve, né? Então, aqui também tem, dentro daquele documento que eu falei, né, do American Heart, para aplicação do teste genético nas doenças cardiovasculares hereditárias, tem também a hipercolesterolemia familiar, né? Eles colocam lá para quem eles acham que o teste genético deve ser oferecido, no caso da hipercolesterolemia familiar, né? E bem brevemente, eu acho que vale a pena falar porque é muito simples, né? Aqueles adultos que têm pelo menos 190, né, de forma persistente, né, 190 de LDL colesterol ou mais, de forma persistente, sendo excluídas as causas secundárias, e que tem uma história familiar de hipercolesterolemia ou de doença coronariana precoce, devem ser submetidos ao teste. E no caso das crianças, o cutoff é de 160, né? Então, achei que era interessante ilustrar isso aqui para vocês. E, finalmente, eu estou realmente acabando. Queria só falar bem brevemente sobre o último bloco, né, que é dos aneurismas torácicos e dissecção aórtica de origem genética. Isso aí também é um bloco, enfim, bastante interessante, que envolve várias doenças. A síndrome de Marfan é só uma delas, né? A gente sabe aqui a miríade de sinais e sintomas, né, apresentados por esses indivíduos. São indivíduos realmente que têm uma caracterização bastante importante, tem a presença, né, de uma mutação no teste genético bastante frequente. A gente viu lá mais de 90% desses indivíduos com características desse tipo, né, vão ter aí a presença de uma mutação, né. Aqui as manifestações cardiovasculares clássicas na síndrome de Marfan, como dilatação da raiz de aorta ou dissecção de aorta, né? Mas, novamente, qual é a implicação do teste genético? Se você já tem todos aqueles defeitos, né, identificados, incluindo, né, a própria presença do aneurisma ou a própria presença de dissecção. Na verdade, existe uma implicação, sim, na abordagem desses aneurismas. Ela é diferenciada quando se tem a identificação de uma mutação, né? A confirmação, por exemplo, de uma síndrome de Marfan ou de uma síndrome de Loeys-Dietz. A gente vê aqui, né, por exemplo, que o reparo cirúrgico, né, de aneurismas no paciente com síndrome de Marfan é feita, né, mais precocemente. Então, por exemplo, indivíduos que atingem 5, né, podem já ter que realmente fazer um reparo cirúrgico, né? Nos indivíduos com Loeys-Dietz até mais precocemente. Então, a gente tem um impacto aí da realização do teste de identificação de mutação nesses pacientes, né? E com isso eu gostaria de concluir. Eu tenho 2 slides para falar sobre farmacogenômica, né? Que o teste genético realmente é útil no manejo clínico de diversas condições cardiovasculares monogênicas, como a gente viu, cardiomiopatias, canalopatias, aneurismas e dissecções aórticas torácicas e também hipercolesterolemia familiar, né? E existe uma grande variedade, né, de possibilidades na otimização do manejo clínico no probando, né, que é o caso índice, né? Então, a gente viu alguns desses exemplos, por exemplo, na diferenciação de cardiomiopatia hipertrófica e das fenocópias, como Fabry, amiloidose, né? Na cardiomiopatia arritmogênica, a gente viu, né, tanto um impacto no próprio diagnóstico, como também implicações no estilo de vida e tratamento. Enfim, todas essas nuances, né, de possibilidade de otimização do manejo clínico existem aí para várias dessas cardiomiopatias. E, obviamente, talvez a vantagem mais consensual aí em relação a todas essas doenças seja a pesquisa, né,
de mutação, da mutação do caso índice nos familiares, né? Porque realmente a gente tem uma possibilidade de um acompanhamento muito dirigido desses pacientes, a gente tem a possibilidade de não precisar acompanhar os negativos, né? E talvez, em alguns casos, já tratar esses indivíduos, como, por exemplo, no caso do QT longo, hipercolesterolemia familiar. Bom, ainda dá tempo de eu falar esses 2 slides, Bia, sobre o painel farmacogenômico? Claro, doutora, pode ficar à vontade. Tá bom. Bom, pessoal, então, uma palavrinha sobre o painel farmacogenômico, a gente resolveu falar porque o painel já existia, né, obviamente, mas aí foi feita uma seleção específica para cardiologia, então hoje já existe um painel farmacogenômico mais dirigido para cardiologia, né? Então, a farmacogenômica, né, é aquela ciência, né, em que a gente estuda realmente características genéticas individuais que podem nos ajudar a predizer a resposta daquele indivíduo a determinados medicamentos, né? Então, o que se analisa nesse tipo de painel, né, são genes, né, envolvidos na metabolização de drogas, né? Então, o que se pesquisa são polimorfismos, variantes genéticas que podem realmente alterar aí a metabolização para mais ou para menos daquele paciente, enfim, de algumas drogas, né? E isso vai impactar, na verdade, na seleção, né, de uma droga talvez melhor, mais apropriada para aquele indivíduo, e também na dose da droga, né? Então aqui, esse é um material do Fleury, que eu acho que está bem interessante, para depois, se alguém quiser, a gente pode mandar, né? E que mostra, né, que o indivíduo pode ser, obviamente, um metabolizador normal, né? Então, aquele metabolizador que não é nem lento e nem rápido, é um metabolizador standard, né? E tem aquele indivíduo que pode ter nuances de metabolização um pouquinho diferentes desse normal, né? Ele pode ser um metabolizador lento ou intermediário, e esses 2 tipos de indivíduo, então, vão ter uma chance maior, né, de risco, né, de eventos adversos e toxicidade por aquela droga, né, metabolizada por aquele gene, né, ou pode ser um metabolizador rápido, e nesse caso a droga pode até ser menos eficaz, e aí a droga precisa ter uma dose maior para que realmente haja uma eficácia ideal, né. Então, obviamente, veja, não são esses polimorfismos que determinam isso, né? Existe uma série de outras questões, né? Outras drogas que o indivíduo potencialmente esteja usando, enfim, mas, obviamente, essa resposta de metabolização vai influenciar aí na velocidade com que ele metaboliza aquela droga, né? E existe um painel farmacogenômico amplo, né? Para, se eu não me engano, acho que 120 drogas, né, Bia? Depois você me corrige se eu estiver errada. E são 16 genes, obviamente, sendo avaliados os vários polimorfismos desses genes, né? Dentro da cardiologia foram colocados aqui 9 genes, né? Incluindo aqui principalmente aqueles genes clássicos, né, que metabolizam droga do CYP450, citocromo P450, né? Então a gente vê aqui e os polimorfismos avaliados, né? E algumas das principais drogas, acho que as principais drogas, né, que são impactadas dentro da cardiologia por esses polimorfismos, são essas que estão aqui. Então, alguns antiagregantes e anticoagulantes, eu acho que os casos clássicos, né, o caso clássico, na verdade, é o clopidogrel, que eu acho que está realmente mais avançado, porque existem realmente vários trabalhos que foram baseados na realização do teste, né, e que foram muito bem sucedidos, então realmente é um campo de estudo extremamente interessante, né. As próprias estatinas, isso tem avançado um pouco mais, também não é conclusivo, quer dizer, não existe uma indicação formal de você fazer um teste farmacogenômico, obviamente, para você iniciar uma estatina ou outra, né? Mas eu acho que é importante a gente saber que o painel pode dar informações que podem, talvez, nos fazer escolher ou não escolher uma determinada estatina, como, por exemplo, a Simba, né? E aqui também alguns antiarrítmicos, né, os vários beta-bloqueadores que também podem ser impactados aí por esses polimorfismos, né? E é isso, pessoal. Eu acho que eu já tomei bastante do tempo de vocês. E eu encerro por aqui essa aula.